E assim começamos mais um Sal Podcast, com ela cantando a música da Terra Plana. Não pegou? Não pegou? Ah, não, Eu mas sou ela esperta. estava. Eu tava cantando a música da Terra Plana, porque pra quem não sabe... Não. Recita. Essa ideia é tão chinfrim que a Terra é uma bola e não tem fim, né? Diz que é verdade, que a faculdade te ensina tudo errado. Diz que sim. Que a gravidade é só uma invenção, não existe, enfim. É, fantástico. Gente do céu. Sejam todos muito bem-vindos Camões? novamente ao nosso Sal Podcast, mais uma vez ao vivo. Yeah. E é ao vivo para alguns e é gravado para outros. E pros losers... Não, mentira, você não é um loser. É que tem que colar com a gente no ao Ela vivo, vai né, chegar um gente? dia e vai ver, sei lá, Vai 3 saindo mil os visualizações. Aí ela chamou 3 mil de... De losers, né? Não, vocês não são losers, não. Claro que não. É que aqui já é intimidade, entendeu? São os não, é nossos só besties. brincadeira porque tem intimidade. Vocês são os nossos Rubinho Barrichello. Tá todo Oi? mundo aqui, Rubinho Barrichello. Ah, então tá bom. Chega depois, entendeu? Perdão. Olha, eu fui colocar aqui. A Te gente- criticam? Ao vivo é A gente não tem muita intimidade com essa coisa do ao vivo, vocês perceberam, né? Mas enfim, gente, muito obrigado a todos que estão sempre com a gente por aqui, que nos acompanham, que são a razão de existir do nosso Sal Podcast. E a gente agradece especialmente aos nossos patrocinadores. Muito obrigado a Doc Fácil Contabilidade, Doc Fácil não é contabilidade não, é despachante, perdão. Despachante. Né? Beijo pra Cleia, que cuida dos documentos nossos lá e resolve tudo pra nós com maior facilidade. Tudo que é as coisas dos carros, a Cleia que resolve lá. Doc Fácil, despachante. Contabilidade é a Matrix, né? Que também cuida da gente e que, enfim, são fantásticos e são parceiros aqui do Sal Podcast. Patrão Rig Cruz, advogado, obrigado ao patrão, parceiro de todas. Spa Júlio Ganico, meu irmão Júlio Ganico, obrigado por mais essa. Shake Agência, um abraço aqui pro Nico, pro Jô, saudade de vocês, meus irmãos. Ao Marcel Lima, nosso planejador financeiro, grande cara, obrigado pelo apoio, sem você e sem todos os outros aqui isso não seria possível. E também a Spinehead, ao Flávio, meu irmão querido, saudade de você também, Flavião. Precisamos nos ver logo e conto com você na Romaria, hein, Flavião? Tô te esperando, hein? Então, é isso. E nós estávamos falando de hierarquia. Aproveitar, se você tá entrando agora, acabou de ser chamado aí pelo YouTube para assistir o nosso episódio ao vivo, deixe o seu like, clica aí no curtir, por favor, que nos ajuda no engajamento do vídeo. E copia o link. É isso aí. Copia o link. Clica manda em pra copiar alguém. link, isso ajuda muito, legal. gente. Ajuda pacas. Toda vez que você vir algum criador de conteúdo e falar, nossa, muito massa esse conteúdo, clica Quer ajudar, em clica copiar lá. link. Isso é Eu muito não massa. sabia, isso eu aprendi aqui com a Maria Clara. Né? Eu via uma desenhista que eu gostava. Todo vídeo ela escrevia copy link, please, não sei o que. Ficava, gente, Se você também Link? não segue ainda o nosso canal, você pode seguir. Chegou aí agora, novidade. Ó, o Fábio também. Fiz a mesma coisa. Eu achei que tava sem volume. Foi mal. Não tem problema. E se você chegou agora, clica aí também para se inscrever no nosso canal. Se você não gostar desse, quem sabe você gosta de algum outro vídeo, alguma outra conversa que teremos por aqui ou que já tivemos por aqui, tá bom? Tô pensando em criar uma editoria no meu Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube. editoria. Pensei de colocar o Sal News. Sal News. Que é o comentário das notícias da semana, né? Pra gente ver o quanto nós estamos enrolados, né? Eita, As notícias que a gente vê nos veículos, elas denotam um pouco como os afetos estão mal hierarquizados. Como, por exemplo, a do cachorro... Pô, esqueci o nome do cachorro lá. Ah, o Golden que morreu no... Não, agora só chamaram o cachorro pelo nome lá agora. Você lembra? É bonitinho. eu não sei. Oi, Joca. Joca. Isso, obrigado, Rafa. O cachorro Joca. Sabia. Cachorro. Virou uma comoção nacional, a porra de um Golden Retriever. Tá bom, o cachorro é uma fofura e tal, mas é sério? Rede nacional, minutos e minutos e minutos. Quando é que nós nos tornamos tão histéricos assim? Que um cachorro que morre vira um grande assunto. Gente morrendo de fome, de frio, na olha lá enchente. no sul o que tá acontecendo. E os caras falando do cachorro Joca. Mano, tenha santa paciência, mano. O cachorro Joca é só um problema do dono do cachorro Joca. E olha lá, mano. Mas a Gol tá. Os caras começaram a fazer uma campanha contra a aérea por causa de um cachorro.
Mano, a gente tá muito louco. Então, Não, você viu que o dono lá, sei lá, tutor, né? Que eles sim, falam agora do chama cachorro, tutor, né? foi Tutor. lá conversar com o Que ministro. não pode chamar de dono, porque tem uma Foi conversar relação. com o ministro. Ah, não sei você de tá onde. brincando. Sério? E o Lula, palhaçada, meteu uma gravata lá em homenagem ao Joca. Ah, mano, faça-me um favor. Aí eu vi a primeira dama falando, mas estou estarrecida, chocada. Uma merda qualquer que ela falou. Entendeu? Por causa do cachorro Joca. Ah, eu nem Gente. sabia disso, gente. Eu tô Ó. tão arrasada com o que tá acontecendo lá no sul, ó. Tá mesmo. E aí, Isso é um cadê a assunto. comoção? Isso é um Então, assunto. Não, até vejo. tem. Até Ó, tem isso uma é um comoção. assunto. Até tem uma comoção. Ah, mas então. ela é uma E comoção. do presidente, por exemplo? Ela é parecida. Eu quero ver uma gravata dele sobre isso. Ela é parecida a comoção das mortes, da tragédia no sul, com a do cachorro. Aff, É tá parecido. tudo errado. Ó, tudo a ver com Não o é nosso 10 vezes assunto. menor, entendeu? Tudo a ver com o nosso assunto. Problema hierárquico, Hierarquia. né, Exato. Então, Não, problema outra de hierarquia. coisa. 60 milhões no show da Madonna. O quê? O governo Sim, você não viu? do Rio de Janeiro pagou 60 milhões. 57, não é? Muda muito. 57 milhões. E não é só o governo do Rio, né? Tem Mano. dinheiro O que eu saiba, eu só vi do Rio. Mas que é só do talvez Rio. seja. Não sei. Porque, cara, é muito eu vi do dinheiro. Foi o governo do Rio que fez? Não é iniciativa privada? Não, Não é possível, gente. não é. Nossa. Pode olhar aí, tem um monte de notícia, depende do lugar que você vai pesquisar, né? Depende Cara. do lugar que você vai pesquisar. Triste. Não é possível, cara. É Não é eu possível. vou te Porque, falar. meu, é o show, você quer fazer um show da Madonna, vai gastar. Cara, ó, investimento para trazer Madonna ao Rio foi de 20 milhões, dividido entre a prefeitura e o governo estadual. É, governo estadual, já pensou? Bom, você vê, né? É que os hospitais lá devem estar tudo bem, não deve estar tendo dengue lá, não tem problema mas lá. Sim. Não tem uma calçada pra fazer, sei lá. É. Gente. Não, os caras fizeram agora uma melhoria na política de pão e circo. É só circo. Entendeu? Nós somos tão palhaços. Não tem nem pão. Nós somos tão idiota que não precisa nem dar pão, só dá um pouco de circo pra nós, certo? Uma mina como a Madonna, inclusive, né? Com toda a sua contribuição para a história da humanidade, certo? E o capeta sorri. Sim. Tudo certo, beleza, né? Contribu- Enfim, tô pensando em criar esse contribuição canal. péssima. Se você gostaria de ver um canal da gente comentando as notícias, eu tenho história, né, no ramo da comunicação, né, na comunicação social, dos veículos de mídia, enfim. Então, de repente podia ser umas, né, eu comentar as notícias. Eu acho legal. Também podia ser, o nome do programa podia ser Volta Dinossauros, né? Um quadro, É né? Volta boa, dinossauro. é boa essa. Volta Ó, dinossauro. tem um pessoal já aqui no Temos. chat com a gente. Moçada bonita. Ai, como Ai, vocês são Cleia, do queridos. Fique Leve, muito obrigada pela sua presença. O Vitinho, o Fábio esteve essa semana com ele. É isso aí, Vitinho. Obrigado. Foi uma onda, hein, Obrigada. lá no podcast. Pode vender dos Ju, caras. beijo, Ju. Juliana Olivia falou já que dormiu. ela achava que só ela tinha achado a comoção pelo cachorro Não, absurda. não, Não, Ju, eu tava não num tem restaurante, como. Ju, quando eu olhei a notícia, eu falei, eu não tô vendo isso aqui no jornal do meio-dia, né, na grade nacional da maior emissora do país, que é a Globo. Certo? Não que a Globo seja uma grande emissora do ponto de vista conceitual, claro que não. Mas é a maior emissora do país, né? Dando uma bobagem dessa. Aí eu fui, peguei minha comida, voltei e tava passando ainda a história do cachorro. Aí você não Eu entendeu falei, nada, né? Não, aí eu entendi tudo. Falei, mano, volta dinossauros. Nós estamos muito perdidos. Eu tirei foto da TV e falei, eu vou comentar isso depois, né? Não Porque isso precisou aqui nem vai ser da um foto absurdo. pra lembrar. Cara, no mesmo dia o assunto virou uma comoção. A ponto do presidente da Ai, República usar uma gravata em desagravo pela morte do cachorro. Puta que eu pariu. Eu gosto Não, é de morar muito no grave. Brasil. Ele pode É fazer engraçado, mais, É cara. muito grave. Só pra É testar. engraçado. Não, é grave, mas assim, num limite de que... É por isso que o Brasil é um pária nas relações internacionais. Por isso que nós somos uns palhaços, ninguém liga pra nós. Sim. Porque nós somos motivo de chacota. E aí já né? entramos no nosso assunto, para você que chegou aqui agora. Estamos falando... É a continuação do que nós falamos na semana passada, porque nunca sabemos se você está com a gente ao vivo ou está vendo daqui a um mês, vai saber, né? É isso que é Ou legal seja, do YouTube, tudo de bom. Estamos falando de Daqui 10 hierarquia. anos, né? Já pensou? E aí, não dá pra falar de hierarquia sem falar de ordenamento. Então, quando a gente tá falando dessa questão, você imagina que o mesmo cara que comanda uma nação de 230 milhões, sei lá, de pessoas, certo? O mesmo cara
que vai pleitear uma vaga no Conselho de Segurança da ONU é o cara que usa uma gravata para homenagear um cachorro. Nossa. Tá entendendo? Não tem como dar certo. Né? Não tem. Mas nós estávamos falando do lugar sagrado, da hierarquia, do ordenamento, né? De que tem certas coisas que são como são e que não adianta a gente discutir. Então, os tempos que a gente vem vivendo, a gente sempre fala disso aqui, eles subvertem algumas coisas das ordens naturais e que, por exemplo, as pessoas começam a se colocar um pouco no lugar de Deus. Eu falava um pouco hoje com a Camila sobre isso, Camila Milagre, que eu estou tendo o privilégio de editar o livro dela, e o capítulo que a gente estava discutindo hoje era sobre a mudança do entorno. Tá. Como que o nosso comportamento, né, ela escreveu o capítulo, eu estava lá editando, fizemos uma série de apontamentos lá, conversamos muito sobre isso, como que a vida da gente, de alguma forma, pode contribuir para a mudança do entorno. E a discussão era, a gente muda o entorno ou não muda? A gente não muda o entorno. Não. Porque a gente não tem esse poder, certo? A gente contribui para a mudança do entorno que acontece pela graça divina, Sim, certo? concordo. Então, assim, hoje uma pessoa muito, muito doce, muito agradável e generosa me fez um elogio, né? Falando, olha, a Cláudia veio aqui gravar, né? Um material que a gente está preparando, eu e o Rafael, que eu não posso dizer o que é, porque... né? Confidencial? Exatamente. E aí, Surpresa. ela, puxa, eu fiquei muito contente de conhecer e tal, né? De ter conhecido essa sua luz. E eu falei, obrigado por reconhecer essa luz em mim. É uma luz que está em mim, mas não é minha. E que também está em você e não é sua. Ela brilha através de nós. Então, quando a gente consegue entender que, apesar de incompletos, imperfeitos e de muito, muito frágeis, né, Deus nos quer na sua obra, Nossa. a gente percebe a imensidão, a magnitude desse amor, ou uma parte, né? A gente tem Uma graça um divina vislumbre, né, dessa graça. Só que se a gente esquece isso, a gente começa a se atrapalhar nessa hierarquização das coisas. Sim. Sim. E uma das coisas que a gente estava falando, eu e a Camila, é sobre o papel do homem e da mulher, que tem uma diferença. Né? Claro que isso que eu vou dizer aqui é uma parte muito pequena da nossa conversa e também é uma fala grosseira, por assim dizer, porque poderia ser muito mais aperfeiçoada. Mas grosseiramente, o homem ele tem uma coisa de produzir, né? de penetrar a natureza, por exemplo. Sim. Inclusive a natureza feminina para Sim, fecundá-la. sim. Né? E o homem tem uma coisa de extrair. Ele extrai do mundo a coisa, ele vai buscar caça para sua família, Sim. certo? Ele é um extrator. E a mulher é o quê? A mulher é uma transformadora, certo? Então muitas vezes o papel da mulher é mesmo mais difícil, porque não quer dizer que seja justo, mas aqui nós só estamos entendendo como funciona, não dá para discutir, porque essa é uma das muitas coisas insofismáveis. Por que é assim? Não sei. Né? Como diria Chicó, Síndrome. só sei que é Chicó. assim. Né? Só que foi assim. Então, a mulher ela tem uma coisa muito mais da transformação. Então, isso também faz parte do ordenamento que a gente precisa apenas entender como funciona e colocar ele E se para resignar. Se acontecer. colocar à disposição também, né? Exatamente. E aí tem uma coisa importante que eu conversei com você hoje, Maria Clara, do vídeo que você viu. Foi uma das coisas que te motivou a Eu pensar tava- nesse tema? Não, eu já tinha Porque- pensado há alguns dias, mas. E na verdade, quem fez a relação do vídeo com o tema. Fui eu. Ah, não. Eu cheguei a pensar fui eu. de forma É. nebulosa, mas aí você falou e esclareceu o que eu tinha pensado. Sim, sim. Qual Porque a Maria Clara me Um mostrou vídeo. hoje um vídeo da Samia Marcilli. Fala e depois eu falo o que eu acho que tem a ver com essa história da hierarquia. Isso. E com isso que você falou. Sim. Pra quem não sabe, gente, a Samia Marcilli, ela é uma figura muito proeminente no Instagram dela, assim, né? Ela costuma vender muitos cursos e ela fala bastante De educação sobre de filhos, né? educação de filhos. Tema que ela entende compartilha- alguma coisa, né? Porque tem 7 filhos. Só 7, assim, coisinha básica. Ela compartilha muito, assim, do dia a dia dela, dos valores, das crenças, inclusive os quais ela e o marido procuram incutir na vida dos filhos, na educação deles e tal, né? E ela ficou muito conhecida pelas falas contundentes
no sentido de apelar sobre a importância das mães Da no lar. maternidade, é. Aham. Sobre a importância das mães no lar. Inclusive, falo isso, porque ela relata muito, assim, do vão que fica na educação dos filhos, nos próprios filhos em si, nas vidas deles, quando a mãe muitas vezes opta por outros estilos de vida. Ou por até não ter uma opção. As Sim. mulheres não têm como optar. Elas precisam botar comida na mesa e tal, enfim, né? Sim, não, mas ela E aí geralmente vamos fala mais chegar, sobre a então, opção, né? vai. Então, e aí, todo esse cenário, ela conquistou muito essa imagem, assim, até meio, a mulher radical, não sei o quê. E aí uma pessoa chegou pra ela... Não, mas aí você tem que contar o contexto do vídeo, Sim, rapidamente. eu tenho que falar o que a mulher perguntou, né? Senão não faz sentido. Ah, tá, o que a mulher perguntou. Então. Achei que você já ia falar do comentário. Não, então. Desculpa. Aí imagina. Aí a mulher chegou pra ela numa caixinha de perguntas e falou: Ai, Sâmia, as pessoas ficam me julgando porque eu tô em tempo integral com a minha bebezinha, né? Tô cuidando dela e as pessoas ficam me julgando. A resposta dela foi a seguinte: Olha, não podemos nos esquecer que é importante que a gente esteja em constante formação, mesmo sendo uma mãe em casa. A gente tem acesso à informação hoje em dia, não é? Ser mãe hoje em dia não é mais como ser mãe nos tempos há séculos atrás e tudo mais. Essa, inclusive, foi a legenda do vídeo, ou seja, esse era o conteúdo principal. Ser mãe hoje em dia não é como já foi. E ela fez esse apelo, assim, tipo, estudem, gente, se edifiquem, porque os seus filhos vão crescer para que você consiga produzir mais Se coisas desenvolver. depois que o seu trabalho nesse aspecto já esteja cumprido. Então, sempre procure ler bastante, estudar, estar a par das coisas e tal. Falou isso. Gente, os comentários infestados de pessoas falando: Nossa, como mudou o discurso, né? Ai, pra mulher rica com marido, não sei o que, com 1000 Nossa. empregadas, tal. Ai, você não respondeu a pergunta, que pra começar não foi uma pergunta que a pessoa fez. Aquilo lá, aquela sessão de comentários é o suco de analfabetismo funcional. Absurdo, assim. E de falta de interpretação, uma falta de sensibilidade, porque muitas pessoas ali estavam se queixando de que ela não estava falando algo adequado à realidade delas. Gente, se ela for falar sobre todas as realidades possíveis, ela vai Não para fazer mais. Não, mas 3 ela fala. lives Mas ela fala. seguidas. O problema é outro. Então, é muita Que foi o burrice, que porque a foi o que pessoa eu não falei. consegue O sintetizar problema a é outro. mensagem. Não, Aí- consegue. Esse é o... Sabe as fases do luto? Então, é a mesma coisa. A pessoa percebe que o que a Samia falou é verdade. Certo? Porque assim, porque a Samia não sei o que e tal coisa. Qualquer mulher que faça qualquer comentário sobre a Samia Marcilli, primeiro ela é uma pobre de espírito. Ela é uma coitada. Ela é uma desgraçada. E que não aguentaria 3 minutos na pele da Samia. Com 3 filhos e tendo que dar conta de uma casa grande pra caramba porque ela é rica, certo? E tendo que dar conta de ser esposa do Ítalo, que não deve ser fácil, né? Porque o Ítalo é maravilhoso, ele é sim, mas ser esposa de um cara tão demandado quanto ele, tão trabalhador quanto ele, não deve ser fácil. Então, quer dizer, a pessoa que fala alguma coisa, quebra a boca pra falar da Samia, uma mãe de 7 filhos, quando você vê uma mãe de 7 filhos, você... Cala a boca. Só cala a boca, você não tem que falar nada da mulher. Vai falar o que da mulher que tem 7 filhos? Entendeu? Ela tem uma disposição diante da vida e uma posição hierárquica em relação à criação, certo? Que constrange. E a nós também, né? Claro, Então, a assim, nós ela também. ainda se dispõe a ensinar, a Pois é. compartilhar um pouco do que ela vivenciou lá com os 7 filhos dela, que ela mas já ela- tem até um adolescente agora. Ela é ser humano como todo mundo, ela é falível igual a todos nós. Pois Não. Não é não. Não é não. Ela é menos falível do que nós. Ela é verdade, menos. é verdade. Porque ela deu um passo a mais que nós não tivemos a coragem de dar. Então, na moral, quietinho, ó, boca de siri. Na moral. Não é pra falar muita coisa de uma pessoa que tem 7 filhos. Começa por aí. Por aí você já vê, assim, porque é o que a gente tinha falado, de falar neste episódio de maneira clara sobre essa questão da hierarquia. Por aí a gente já vê um Sim. problema, que é isso que o Fábio tá falando, da gente não olhar com respeito para uma mulher que se dispôs a ter uma vida dedicada a Deus,
Porque pra ela, Deus é em primeiro lugar, acima dos 7 filhos dela, né? Aham. E do E marido. tanto é assim que Deus permitiu que ela tivesse 7 filhos, porque ela se dispôs à graça de Deus. Na verdade, Então, 8, né? Verdade. Verdade, Verdade, agora é Oito, 8, oito, porque ela oito. perdeu o último, né? É, ela é mãe de Então, 8. exatamente. Então, assim, já começa por aí, a gente já tem um problema de hierarquia aí. Como é que você não olha com uma certa reverência? Você não precisa Lógico. nem, nunca ouvi falar dessa mulher e tal. Poxa, mas ela tem 8 filhos. Ah, mas com o dinheiro Então- que ela tem... Ó, vou fazer a pergunta aqui, ó. Entre nós aqui, do Sal, que é uma audiência qualificadíssima. Pequena, mas qualificadíssima. Sim. Sério, nós sabemos isso, né? Se a gente tivesse o dinheiro que eles têm, a gente teria 7 filhos? Provavelmente não. Não. Falta, E teria falta disposição. coragem. E não tô falando dos usuários do TikTok, dos merda na água lá, não é disso que eu tô falando. Porque aí para. As pessoas, mas porque se tivesse dinheiro, as pessoas não têm coragem, não é Vai doar pro o Greenpeace. dinheiro. E outra, será que eles têm os filhos porque têm o dinheiro? Não. Ou será que eles têm o dinheiro porque têm os filhos? Tá aí uma pergunta importante. Porque na minha casa, por exemplo, cada filho trouxe sorte e prosperidade. Não sei se não é o contrário. E eu digo mais, trouxe muito mais trabalho, porque Claro. também tem isso, né? Você Claro. precisa trabalhar e aí você trabalha mais, naturalmente você vai ganhar mais. Também tem Sim. isso, né? Agora, o que eu ia falar é que as pessoas que, por exemplo, eles foram conquistando várias coisas e tal, têm muito dinheiro, tem sim. E aí tem muito dinheiro hoje e ela e o marido continuam trabalhando. Então, assim, as pessoas vão lá e comentam: tá falando isso agora? Mudou o discurso? Como assim, gente, mudou o discurso? A Samia trabalha muito mais do que eu e um monte de gente que tá aí assistindo a gente. E ela tem 7 filhos. E ela trabalha muito mais. Sim. Ela, como o Fábio fala, ela contribui com as pessoas, com uma comunidade, milhares de pessoas, Aham. como, assim, a maioria de nós não vai contribuir até o fim da vida. Não, e aí o Ítalo e ela gastaram R$1 zilhão pra constituir lá o instituto deles lá. Você viu o tamanho do prédio? Sim, é lindo. Alguém acha que é barato fazer aquela parada ali? Não. Mano, os caras investiram uma baba de dinheiro numa pitomba lá, que aí daqui a pouco eles vão ficar multimilionários, porque deve dar certo aquilo. Tomara. Só que é um negócio super arriscado. Vendendo um tipo de educação que ninguém tá muito nem aí, não. Porque os caras querem educação porcaria. Entendeu? Que, paga ali, tira o seu diplominha ali, ó. Aulas muito tranquilas de fazer e tal, que você não desafia a sua inteligência. Eu fiz os cursos do Ítalo. Eu vou te falar, vocês me viram lá suando sangue pra fazer as Verdade. provas. Certo? A gente fazia a prova tudo junto. Prova difícil pra caramba. Elas ficavam lá vendo qual é que era Pra da estudar prova. junto, Deixa eu ver porque, qual que é essa olha, parada. Mano, Quero aprender. trampo fazer a prova. Né? Então, quer Era dizer... um trabalho intelectual, assim. O cara que tava com quantidade de dinheiro que ele tinha pra investir naquela pitomba lá, você acha que o cara podia ficar com o burrinho dele na água ou não podia? Burrinho na sombra? Claro, Podia, seria mas bem não, o mais cara tá lá fácil. investindo um caminhão de dinheiro. É que não é uma vida de... A gente projeta... Você geralmente projeta aquilo que você faria no lugar da Exatamente. pessoa. Por quê? A maioria de nós tem muito mais tendência a querer a vida de madame. Então a gente pensa, nossa, se eu tivesse um dinheirão, nossa, ficaria de pernas pro ar e não sei o quê. Mas nem todos ficariam assim. Nem todos. E tem outra coisa também. Mesmo que você, a princípio, não concorde, assim... Cara, é tão difícil assim você tentar fazer um exercício mental pra pensar qual foi o propósito daquilo, porque difícil. você percebe... Não, é As difícil. pessoas precisam ter repertório. Mas a pra gente isso. tem que exercitar. Sim. Tem que ter a iniciativa de pensar. Eu sou burro, eu preciso pensar no porquê que a pessoa tá fazendo isso. Não, mas é que Porque hoje... uma pessoa que tem 7 filhos, que se dispõe a fazer tanta coisa quanto eles, pode se assumir, quando você olha pros caras, que não são pessoas que vão ter propósitos simplórios e vão fazer as coisas sem pensar. Eles provavelmente têm propósitos contundentes pra fazer as coisas. Então, eu vi esse vídeo e fazia muito tempo que eu não via nenhum conteúdo da Samia, assim, apareceu pra mim de supetão. Eu bati o olho naquilo e falei, nossa, eu me lembro dela falando coisas um pouco diferentes. Ela deve estar falando isso, imagino, porque ela viu uma necessidade no público dela, né? O pessoal deve estar levando as coisas muito ao pé da letra. E ela deve estar querendo oferecer uma perspectiva um pouco puxada para um outro lado, para que as pessoas possam articular, certo? Cara, eu não sei se foi isso, mas assim, você tem que exercitar, pensar no porquê que a pessoa fez aquilo. Sim. Você não precisa acertar, mas fazer esse exercício Eu mental é digo pra importante. você que foi, porque
eu também não tenho acompanhado tanto, né, a vida do casal e tal, né? E assim, como eles compartilham o conhecimento e tal, mas teve um dia que fazia tempo que eu não via, fui ver o Ítalo falando, não sei se era uma live, não lembro mais. Ele foi comentar. Ele fez algum comentário, alguém já veio com uma história, assim, pesando na dele, né? E ele falou assim, cara, vocês têm uma visão muito burguesa. Aí eu fiquei refletindo sobre aquilo. Agora eu não lembro. Eu acho que foi ele mesmo que deu a explicação, né? Que ele falou assim. E aí, ele falou exatamente desse assunto. Porque ele falou, cara, vocês têm essa mentalidade... que eu acho que até começou com ele mesmo, né? Que ele que puxou um pouco quando ele começou a mostrar mesmo que a esposa dele, na época, sei lá, tinha 3, 4 filhos, né? E depois a família foi crescendo e tal... E aí ele falou assim, e aí vocês ficaram com uma imagem burguesa, né, de que a mulher não trabalha. Vocês não pararam para pensar que na história do mundo as mulheres sempre trabalharam, sempre. Não existiu um momento em que mulheres não trabalhavam, né? Então, assim, por isso que essa história da hierarquia, ela é tão importante, assim, pra gente refletir. Sim. Porque aí vocês vão dizer pra mim, né, quer dizer... Vocês não, como diz o Fábio, nosso público qualificado, É muito né? qualificado. Mas muitas pessoas podem olhar esse vídeo e falar assim, cara, a Mônica tá viajando. Como assim, mulher? Começou a trabalhar agora, né? Nossa. Recentemente. Porque conquistou a liberdade de ir pro mercado de trabalho. Não, que eu sou a mercado de princesa da trabalho, Espanha. cara? O que é o trabalho de uma mãe que cria um filho, que desenvolve um cérebrozinho, entendeu? Mas não é só esse trabalho, não. Sim. E aí, eu me lembrei também de uma coisa que, enquanto nós estávamos discutindo sobre esse tema, que a gente ia falar e tal, no carro, eu tinha pensado em uma coisa pra falar e acabou que eu não falei pra você. É o seguinte, como é importante a gente constantemente... visitar concepções que nós... eu comecei a falar disso com você e parei depois. Que é importante a gente revisitar concepções que nós temos e não sabemos de onde vem. O professor Olavo de Carvalho falava muito sobre isso, que você tem que ficar pensando, pera, de onde que eu tirei essa ideia aqui que eu tenho? De onde que eu tirei esse valor, essa concepção aqui que eu tenho? Então, por exemplo, a gente tem... na nossa cabeça, essa história de que porque as mulheres entraram no mercado de trabalho por causa do feminismo e não sei o quê, na Revolução Industrial. Cara, não é que entrou no mercado de trabalho, é que ali aconteceu uma grande mudança. Mas, assim, história não é só o século passado, tá? É muito absurdo como a gente tem uma ideia completamente diferente de trabalho hoje em dia do que foi no resto da história inteira. Trabalho sempre foi sinônimo de castigo. Inclusive, tem até uma raiz etimológica. Tripalium, que era um instrumento de tortura, do latim. Então, é isso aí. Então, a etimologia, ela faz referência a esse aspecto da palavra e do conceito em si. Sim. Trabalho sempre foi sinônimo de tortura, de castigo, era imposto a prisioneiros. Não, nunca foi gostoso. Trabalhava tanto que as mulheres antigamente, elas tinham que deixar os filhos com os filhos maiores pra elas poderem ajudar o marido na plantação. E se não plantasse, não comia, cara. Então, o que ia fazer? Tinha que trabalhar. Eu acho até que a palavra que melhor se adaptaria aí ao contexto é o trabalho, ele é sinônimo de sacrifício. Você sacrifica uma coisa em nome de outra. Exatamente. Então, assim, você pensar séculos atrás, e isso desde antes de Cristo, cara, não é... Trabalho sempre existiu e todo mundo sempre trabalhou. Pra gente ver como é uma coisa doida. A gente pensa que as pessoas começaram a trabalhar recentemente, sendo que recentemente elas têm ou parado de trabalhar por causa dessas ideias burguesas, ou elas têm trabalhado muito menos, ou elas têm trabalhado de forma mais simples. Inclusive, eu não sei quem é que eu vi, até se foi algum professor meu, alguém falando recentemente que hoje em dia se trabalha muito mais. É a época na qual mais se trabalhou. Foi uma homilia. Eu achei... Uma homilia. Uma homilia? Eu achei estranho também. Então, eu achei estranho, mas eu pensando sobre, eu acho que faz sentido. Sim. Sabe por quê? Porque hoje em dia, você pode trabalhar durante 23 horas. Você consegue, porque você consegue trabalhar num computador, em casa. Enquanto você come, enquanto você bebe alguma coisa, você consegue trabalhar fazendo tudo.
Eu acho que o que o padre quis dizer nessa situação foi o padre Marx, não, ele é de 1º de maio. Assim, Acho que o que ele quis dizer é que as pessoas, ele falou inclusive textualmente na isso, colocação fez sentido. as pessoas dedicam Aqui. muito mais horas ao que elas chamam de trabalho. Ah, foi. Sim. Só que o Foi. cara tá no trabalho e tá vendo TikTok. Entendeu? Sim, então. E aí ele tá em casa, É disso aí que eu tô toca falando. o telefone, aí ele faz uma reunião de 5 minutos de trabalho. Então, o trabalho fica povoando a cabeça do cara o tempo inteiro, porque antes ele tinha um horário, ele chegava em casa, outra coisa. Sim. Então, as pessoas trabalham mais, só que de forma desordenada. Na E prática, sem elas a trabalham essência. e trabalham menos. Na prática, no final das contas, elas produzem menos, elas trabalham menos, elas têm menos o senso do trabalho. É isso mesmo. E aí, quando a gente Exatamente. fala assim dessa questão da burguesia, ó, infelizmente eu não vou dar essa aula pra vocês, que eu ainda não posso. Mas, se a gente pensar assim, né? De onde que vem esse ideal burguês, né? Que a gente chama? É porque os burgos, eles foram, né? Roubando, entrando no... E eles queriam ter a mesma vida que um nobre. Só que eles não eram nobres, entendeu? Então, na ideia deles, muito louca, eles achavam que um nobre, uma mulher nobre, ela não trabalhava, né? E que então nossas mulheres também não vão trabalhar agora. E aí começou essa ideia. Só que assim, sabe quem eu vi falando sobre isso? Lembrei, que bom que eu lembrei. Professor Guilherme Freire. E aí ele falou assim, acontece que as mulheres hoje estão trabalhando, estão querendo viver uma vida de luxo, de nobreza, e aí sem trabalhar. Então tá uma confusão hoje em dia, porque tem as mulheres que continuam, e que essa foi a temática do vídeo da Samia, que as mulheres estavam criticando e tal, porque ela fala, mulher, você tem que ser útil. A verdade é essa, você tem que ser útil. Você é mãe? Sim, mas você é uma mãe útil. Uma mulher que entende das coisas, que sabe as coisas, que estuda, que consegue conversar com pessoas sobre diversos assuntos. Não, de onde, inclusive... E porque a gente tem num celular hoje um monte de conhecimento à disposição. Sim. Então, mulher, você pode ser mãe, tá bom. Você quer ser dona de casa, você faz o que você quiser da tua vida, o que você combinar com teu marido e tal. Mas, cara... Seja útil, vai lá, vai fazer um curso, tem um monte de curso grátis, vai fazer... meu filho dormiu agora, vou lá, vou estudar um pouquinho. O que eu quero estudar? Você pode escolher, cara. Aí você pode estudar artes plásticas, você pode estudar filosofia, pode estudar história, pra vir dar aula aqui pra gente, entendeu? Então, assim, tá uma coisa muito louca, porque aí as pessoas saem do conceito da hierarquia, que nos ordena, que nos dá um eixo, um norte. E aí acham que, posso criticar, falar qualquer coisa. Então, daí que também vem essa história de hater hoje em dia, né? Outro dia eu li um comentário que eu morri de rir no Instagram do Fábio. Que foi? Você tava falando... tem um comentário lá que você que não viu. Ele tá falando lá, pegou algum corte, acho que daqui do Sal... E um assunto legal e tal, o Fábio vai e discorre sobre o assunto lá, né? 1 minutinho, 1 minuto e meio, um reel, né? Um reels, aí, sei lá como fala. Aí a pessoa foi lá, uma mulher. Mas também tem que ser considerado, estava falando de mulher, do trabalho. E aí, não, mas também tem que ser considerado que uma mulher, não sei o que, o valor. Eu comecei a rir. Eu falei, gente, que engraçado. Por que ela não cria um Instagram dela e fala sobre o mesmo assunto e fala isso que ela quer? Entendeu? Aí a pessoa vai lá, o Fábio tá falando um negócio, eu não tô falando que tem que concordar com ele. Eu só acho engraçado esse tipo de manifestação, que a pessoa acha que todo mundo tem que ser ouvido, todo mundo tem que ser... A gente mesmo, a gente tem aqui um podcast, assiste quem quer, né? Assiste quem acha que tem algum valor, ou que quer assistir pra depois criticar, entendeu? Mas assim... a pessoa acha que o que ela tá falando ali tem que ter um grande valor, né? Tem que... Não, isso que eu tô falando aqui Sim. é isso que vai valer, né? Porque, olha, tá vendo? Eu não concordo com ele, que absurdo, me decepcionei, não sei o quê. Gente, eu dou risada. Não dá, né? Você sabe um... Diga. Então, porque como foi demonstrado por essa situação, muitas vezes também as pessoas querem uma certa autoridade que uma posição hierárquica te concede, mas também, como a gente comentou ali naquele caso das mães e dessa onda de mentalidade burguesa que tem tido, aí a mulher não quer nem trabalhar,
mas ela também não... Ela quer uma vida de luxo, então como é que é isso? E aí a mãe lá fica revoltada com o vídeo da Sâmia falando, porque... E algumas ali, pelo que eu vi, nem eram mães, né? Só tava de xereta Claro que mesmo. não, Enchendo o saco. Claro que não. Não, mas então... E aí... Dá muito trabalho ser mãe. Claro, né? É. Aí só gosta de ficar vendo a Sâmia ser mãe e aí É. se sente cansada só de olhar. Mas aí a pessoa, então, fica revoltada com essa ideia de ser mãe e estudar e procurar conhecimento ou trabalhar e ter uma vida de luxo. Mas de onde que vai vir a... Como é que... a história é o quê da Dinheiro? vida? Narrativa. Substância. Substância. Ah, substância. De onde que vem a substância da maternidade? Então, é do que você vai ensinar pros seus filhos. Você vai tirar da onde? Você vai... Ai, porque ser mãe é lindo, não sei o que, não sei o que lá. Mas você só vai ensinar porcaria pro seu filho se você não for uma pessoa que sabe alguma coisa. Exatamente. Você tem que saber alguma coisa, gente. E aí, eu não tô falando que você tem que virar uma doutora, mas, poxa, E por que conheça não? algo. E por que não ser uma doutora? E por que não, então? Sim. Mas procure ter alguma coisa. Aí que é a vida de luxo, só que não quer trabalhar. De onde que você vai tirar os seus itens de luxo? De onde que você vai tirar todas as memórias que vão estar nas fotografias do seu apartamento de luxo, as viagens? Gente, falta substância, que é justamente aquilo também que o padre Marcos tinha falado na homilia, né? Que nunca se trabalhou tanto como hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia conseguem trabalhar sem substância. É uma coisa muito líquida. Vai isso aí. fazendo assim, Não, e nas por isso, coxas. e é por isso que o trabalho de uma mãe e uma dona de casa é tão demonizado por esse tempo nosso, certo? Porque é um trabalho terrivelmente difícil, certo? Por que vocês acham que tem mulheres que pagam para alguém cuidar de seus filhos, a escola ou uma empregada ou o que quer que seja, exatamente a mesma quantia que elas ganham para trabalhar fora? Porque assim, elas podem fugir dessa vida desgraçada, né? Ai, foda. Porque, cara, para muitas mulheres, viver dentro de uma casa é uma vida desgraçada. É difícil, Elas acham isso. E por quê? Porque é extenuante, certo? Eu ouço mulheres que cuidam dos seus filhos, das suas casas, dizendo: cara, eu preciso encontrar uma pessoa adulta para conversar, porque ficar o dia inteiro correndo atrás de uma criança dentro de uma casa não é fácil, não é moleza, certo? A pergunta é: qual trabalho é mais digno que esse? Cite apenas um. Você não vai encontrar. Ah, É um trabalho que aproxima da santidade como talvez nenhum outro. Porque ele é uma anulação de si mesmo em nome de uma outra vida. E em nome de uma promessa do futuro. sim. Ah, mas eu não posso fazer isso. Tá tudo bem. Cada realidade com a sua realidade. Agora, por que a mulherada lá da Sâmia vai criticar ela lá? Porque quando ela faz o que faz, ela prova que tem um jeito, que aquilo se aplica à vida e que é sustentável sim. Só que é muito difícil. Só que para uma mulher fazer a mesma coisa, ela vai ter que abdicar dos seus sonhos burgueses. Cara, esse assunto é muito bom. Daria pra gente ficar falando só disso aqui no Sal. Sabe por verdade. quê? Cara, gente, tem muitas vertentes. Eu mesma queria falar muitas coisas aqui. Eu já lembrei de um assunto que vocês falaram aqui em algum momento. Ou a gente já falou... Ai, meu Deus, perdi agora o foco. A gente tava falando aqui de relacionamento, era alguma coisa sobre isso. Mas eu lembrei de uma outra parte. Eu queria que você falasse sobre uma das primeiras coisas que te motivou a falar desse assunto. Você pode falar? Que foi uma situação que Sim. você soube que aconteceu numa sala de aula de universidade, tá? Não é... Não é nada escolar, professor. não, gente. Infelizmente. não sei se você pode Porque falar foram o curso, adultos. que era um professor conhecido e Eu tal. vou falar? Então. Chegou aos meus ouvidos uma história de uma pessoa que eu conheço, né? Que cursa Direito. E aí a pessoa estava comentando comigo sobre alguns causos, assim, que estavam acontecendo ali e tudo mais. E sobre... já que era na área do direito, inclusive quando eu estava contando para minha mãe, ela falou, nossa, uma coisa muito legal desse curso é que os professores geralmente são bambambãs da área, né? São pessoas, assim, super
qualificadas. Que têm Dependendo da cargos. universidade, né, que a pessoa Não escolhe. deve ser mais uma realidade, infelizmente. Mas assim, essa Professores universidade... universitários com muita frequência são os merda na água, né? Então, mas essa infelizmente, universidade que a gente tá falando mas aqui, que a gente nesse nem vai caso- falar qual é nesse boa. caso específico, Tá bom. E sim. tinha um figurão lá como professor. Um cara, assim, responsável por um monte de coisa, assim, muito... Depois eu quero falar do das comentário da ideias. Cleia. E aí essa pessoa falou como pra ela era estranho a forma como certas pessoas tratavam os professores. E dessa falta de um respeito, assim, De a reverência, hierarquia. E tipo assim, uma pessoa chegou a fazer um comentário... Ai, joga de ladinho o professor, não sei o quê, pro cara que é um baita figurão. Uhum. Entendeu? Como é que Da isso área, acontece pensa bem. em uma universidade de direito que o cara está subordinado a um figurão da área na qual ele quer ingressar, né? Vai encontrar com esse cara no mercado amanhã. Vai, professor, Então. joga de ladinho. Gente, Gente, sério? não dá. E, tipo assim, isso é uma coisa constante, assim. Aconteceu em universidade, mas a gente também vê em escolas. E, assim, não é só escola pública. Em todos os tipos de escola. É uma epidemia. Tá se espalhando de forma crônica. Tanto que... E os professores, eles não têm mais autoridade. E assim, aí você fala, não, mas isso é culpa da escola, porque a direção... Não, não é. Não. Porque a direção é aquele... Qual filósofo que fala isso? Não sei se acho que é o Foucault. Foucault, o vigiar e punir. Sempre tem uma pessoa que tá te vigiando, tá te punindo. E aí tem uma pessoa que tá vigiando e punindo a pessoa que tá fazendo isso com você. E assim por diante. Então, aí você fala, não, mas isso é culpa do inspetor. Só que o inspetor responde ao coordenador. Aí o coordenador tem que responder à direção. Aí a direção tem que responder ao MEC. Entendeu? O MEC... Então é um sistema muito grande. E basicamente o topo desse sistema Já é corrompido pelas ideias progressistas. Sim. E é por isso que todas as escolas hoje em dia são assomadas por essa maldição dos professores não terem autoridade. Hoje em dia, gente, existe uma coisa que, assim, você só pode colocar um aluno para fora da sala de aula depois de você ter feito um comentário carinhoso, assim, com o aluno, depois uma conversa em particular com o aluno, depois você relatar a situação aos pais, aí você pode pensar em algum tipo de repreensão, como tirar o aluno da sala, só depois de ter feito 1 milhão de passos em um certo espaço de tempo. Ou seja, você está deteriorando ali uma situação hierárquica que é necessária para o desenvolvimento intelectual das pessoas naquele âmbito. E aí, senão as coisas não andam. E aí a gente está falando de escola, de um período em que as crianças estão em desenvolvimento e tal, não sei o quê. E eu tava falando pra Maria Clara, nossa, esse assunto dá muito pano pra manga, porque essa semana, por exemplo, eu vi algumas situações acontecendo, vou falar aqui de 2 que eu lembrei, que tem a ver com essa questão da hierarquia. Então, teve um dia nessa semana que eu fui parar no mercadinho, que eu gosto, que eles fazem um pãozinho lá muito gostoso e tal, fui lá comprar. Eu parei o carro, quando eu tava saindo, eles têm as vagas, né? Tipo, 4 vagas na frente do mercadinho, é mercadinho de bairro. E aí, quando eu tava lá no caixa, um carro parou na primeira vaga, que tava de frente pro caixa em que eu tava colocando o pãozinho na sacola, tal, conversando com a moça, né? E aí, ele parou o carro, ele não entrou no mercado. Ele virou as costas pro mercado e ele seguiu andando e atravessou a rua. Onde ele foi? Eu não sei. Ele tava usando a vaga do mercado, gente. Pra quem precisa ir lá comprar alguma coisa, porque mercadinho de bairro é isso aí. Você para na vaga do mercado ali, que ótimo, resolvi meu problema. Tem 4 vagas. Comprei o negócio e tal, e saí. E aí eu comentei com a moça, né? Eu falei assim, nossa, o moço nem se abalou, né? Ele simplesmente parou o carro e saiu. Porque eu ainda sinto... Eu acho que é bom isso não ser comum pra mim, gente. Sim, é bom, sim. Sim. Eu lamentei, assim, eu olhei, eu falei, nossa. Aí ela falou assim, olha, tem pessoas tão sem noção, ela falou, outro dia parou uma pessoa aqui, ela simplesmente Deixou saiu o carro o dia inteiro. e deixou o carro o dia inteiro lá. Eu falei pra ela, como é que uma pessoa consegue fazer isso? Então, assim, precisa existir As pessoas têm que estar muito loucas, cara.
E aí ontem, São duas duas, situações. ontem, na frente da escola das crianças, fui buscar meus filhos menores, né? Maria Clara tem outro horário de escola, tal, fui buscar os menores e tem uma vaga para cadeirante. A escola das crianças, ela tem um incentivo a alunos que têm alguma deficiência, que são, como que a gente chama? Portadores de alguma necessidade especial. Entendeu? De alguma necessidade especial e tal. Então sempre tem um cadeirante lá. Tem uma vaga pra Acho que especial. acho que é a escola que mais trabalha a inclusão em Guarulhos. É, acho que inclusão, o Felipe, né? isso, acho que sim. Aí tem lá sempre a vaga lá. Sempre tem uma pessoa folgada pra parar nessa vaga. E aí ontem eu tava lá na frente da escola esperando, tava lá o belezão na frente. O querubim. O alecrim o dourado. alecrim dourado, parado lá na vaga do cadeirante. Gente, simplesmente a funcionária da escola, ela tem que sair da escola, da frente do portão, que ela fica chamando as crianças pra ir embora, bater lá no vidro do cara e falar pra ele: moço, você pode, por favor, dar ré? Porque chegou o carro ali com a cadeirante. Aí ele, não sei o quê, ele deu ré. Aí ele ficou na faixa de pedestre, na frente da escola. Gente. Volta, dinossauros. Volta, né? Então, assim, sabe? Aí você pega essas pessoas elas têm filhos ali na escola. Então, essa pessoa, ela tem um filho ali. Ela paga pela escola. Ela quer um bom serviço, só que ela não é uma pessoa digna de não parar ali na vaga que não é pra ela, cara. Olha, Como é que faz, né? não sei. Dá, Ai, não dá. Tem eu- coisa que é só você saber que não é pra você, né? E tem Você vezes que você respeita. não entra. Eu tive uma situação envolvendo vaga essa semana também. Na frente da igreja, onde a gente participa, abriu uma lojinha, né? E ele não tem uma vaga. Não tem. Ele não tem uma vaga. Tanto é que a guia não é rebaixada, a vaga não é dele, certo? E aí eu parei, era feriado, né? Dia 9h30, dia 1º, aí eu nem vi, não tinha visto ainda, né? Nunca tinha visto. Pela primeira vez eu vi e falei, não, eu tava parando o carro, é uma vaga que eu sempre uso, certo? Porque tá fechada, né, a loja. Tá fechada a loja. Mas aí ele falou, nossa, abriu o negócio, eu tava com a capinha estragada. Pensei, na saída da missa, vou comprar uma capinha do cara. Ele olhou pra mim e falou assim, a vaga é pra quem? É pra cliente. Eu olhei assim pra ele. Ali não é uma Eu fiquei vaga. meio atônito, né? Porque a primeira coisa que eu pensei não, a vaga não é sua. Mas, o cara tá abrindo uma porta e tal, beleza, vamos prestigiar, né? Eu vou comprar dele? Não vou, nunca mais. Porque eu era um cliente, Perdeu um possível cliente. certo? Mas ele viu minha família descendo antes, que ele tem um postinho no lugar ali, né? Então eu tive que descer as meninas um pouco antes. E o Guilherme, né? As meninas e o Guilherme. E aí ele viu que a gente ia na igreja e tal. Aí ele, me proibiu de parar ali. Como eu não tava muito pra briga naquele dia, né? O que não é comum. Acho que a igreja tá funcionando, então. E outra coisa, eu poderia perfeitamente dizer pro cara, falar, meu irmão, isso aqui não é guerra rebaixada não, a vaga não é tua, entendeu? Esquece, não seja maluco, tá? Tô indo na igreja e tal, e falou. Só que aí, o cara poderia vir e riscar meu carro, por exemplo. Eu vou fazer o quê? Eu vou tocar fogo na loja dele? Não. Tem coisa que você só toca a fita e vamos pra frente. Mas é triste, Parei numa né? outra vaga e pronto, acabou. Certo? Na saída, alguém parou na frente da igreja, que a guia é rebaixada, que é a entrada de carro pra ir na loja do cara. Fechou a entrada Fechou a entrada da da igreja. Quer dizer, esse é um negócio que... Prioridades, né? Antes da gente passar para outro tema, eu Não, queria... nós vamos fechar o... Não. Né, que eu ela só parecia queria que ia comentar falar. aqui. Deixa eu só terminar esse assunto, Fala. porque eu queria te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Não, então, ainda é sobre o assunto que você... sobre a situação que você relatou aí. Tá. Que, assim, a gente falando sobre esse tema, hierarquia e tudo mais, pode parecer... pode parecer que a gente tá querendo... Tipo, dizer que a gente tem que, então, que abaixar a cabeça pra qualquer pessoa ou instituição ou situação que esteja hierarquicamente acima da gente. Porque, sim, nós estamos boa abaixo, pergunta. Tá. né? Mas, olha só, você, por exemplo, é uma pessoa que respeita a posição hierárquica, assim, digamos, que o mercado tem, que eles têm a vaga lá. A vaga é feita para quê?
para clientes do mercado. Mas você me contou uma coisa que você já fez que poderia ser disruptiva, mas não foi. Foi Sim. respeitoso com a hierarquia, Sim. porque tem comunicação envolvida, né? Então conta aí, o que você fez? Não, porque eu falei pra ela que teve um dia que eu fui nesse mesmo mercadinho e eu tinha feito minha comprinha lá, né? Que é sempre as coisinhas, uma coisinha ou outra e tal. E aí eu lembrei que eu tinha que passar numa papelaria. E tem uma papelaria na rua ali, quando você atravessa a rua e tal, né? Tem uma papelaria. E aí eu pensei, putz, eu de verdade, preferia não usar a vaga. É só que ali constrangedor, né? é A gente ruim, não né? quer fazer, De parar o carro. O que eu fiz? Eu saio simplesmente, vou lá? Não, eu fui falar com a moça do mercado. Né? Aí eu fui lá e falei pra ela, moça, e eu, pela movimentação do lugar, às vezes você percebe, né, quem tem uma posição hierárquica ali, né, dentro do mercado. Então tem a moça do caixa, aí tem a moça que você vê que às vezes ela tá lá observando a moça do caixa, tal. Eu fui atrás dessa moça, que eu acho que ela possivelmente é uma gerente, uma subgerente, algo assim, né? E aí eu falei pra ela, moça, posso te pedir uma gentileza? Eu preciso comprar um negócio ali na papelaria, né? Eu posso usar um pouquinho mais a vaga? Não deve demorar, deve ser coisa assim de 5 minutos, no máximo 10 minutos, né? Ainda joguei um tempo a mais. Ela falou, não, pode usar sim, fica à vontade e tal. Então ela sabia, né, que eu ia ali e que ia voltar, porque eu acho que também precisa ter essa coerência. Não, até porque você gasta trilhões de reais naquele mercado, né? É o Aracá que você tá falando, né? É o Aracá. Nunca. Inclusive, você já fez merchan do Aracá, que falou das panquequinhas, não foi? Foi. Da Paderri. Lá, Aracá né? que patrocina nós. Já ajudei eles. É. Eu lembrei de uma outra situação que a gente trabalhou no Encontro de Jovens com Cristo algumas semanas atrás e o jovem, né, aquela coisa. Às vezes ele tem ali uma ordem para seguir e ele segue e às vezes ele dá uma viajada, né? E a gente estava ali numa situação em que eles já estavam mais... A gente tem ali algumas pessoas que trabalham, não vou falar aqui em detalhes, né? Para quem não... Sim. Se tem jovem assistindo a gente que vai fazer o Encontro de Jovens, não vai não se é perder problema. aí na história. Pra ser surpresa Nos tudo, né? comentários da live. E aí, o que aconteceu? A gente tinha 2 banheiros que eles tinham acabado de limpar? tinha acabado de serem limpos e tal. E aí, o pessoal que limpou colocou lá tipo, não vamos limitador, usar agora e é. tal. Então, deixou lá 2 jovenzinhos pra falar, olha, não usa esse, usa do outro andar, tal, não sei o quê, né? E aí, veio uma senhorinha que tava lá ajudando a cozinhar, né, tal. E ela tinha machucado o pé dela. Então ela veio assim, né? Mancando. E ela veio com o marido dela. E o marido dela, eu sei até... depois eu te falo quem que é. A Maria Clara vai saber que eles são pais de alguém que a Maria conhece. Por isso que eu tô falando. E aí ela veio com o marido e tal. E eu percebi que o marido também precisava de alguma ajuda. Ela falou, eu queria usar esse banheiro e tal. Aí a jovenzinha falou pra ela, esse aqui não pode. É engraçado, né? Porque as pessoas às vezes também ficam tão limitadas Sim. na ideia. Então, assim... Que falta sensibilidade, né? Pra ver. Para que serve a regra? Esquece. E que né? bom que eu tava lá, né? Porque eu olhei pra ela e fiz assim... Não, calma, não é pra eles não. Eles vão usar esse banheiro. Aí ela, deu uma bugada na cabeça da jovenzinha, sabe? Sim. Aí Como eu falei, que você que estava numa posição hierárquica maior e, portanto, deveria zelar pela ordem, né? Temos uma ordem aqui, a ordem é não usar. É não usar. Aí, como é que você, de repente, burla a ordem? Aí ela não falou, era, né? mas como assim agora? Mas a pessoa a quem eu me submeto falou que não era pra usar, só que aí você tá dizendo pra mim que é pra eu usar. Aí eu olhei pra ela e fiz assim, você vai deixar ela usar, porque você viu que ela tá com o pezinho machucado? E você viu que o marido dela precisa de Você não alguma vai fazer ajuda? ela andar 20 quilômetros. Entendeu? Você não vai fazer ela subir a escada, né? Aí a senhorinha fez assim, muito obrigada. Então, cara, sabe, são coisas assim que, eu não sei, é educação? É educação? É a Fala. falta, Sensibilidade. Não, é a falta da cognição. A gente tá tão acostumado... Não tá raciocinando. Não, a gente não raciocina mais. A gente tá tão acostumado a fazer o que é o caminho mais curto, que a gente foi perdendo a capacidade de mediação, de entender qual que é o sentido das coisas. Então, por exemplo, por que é que existem faróis nos lugares? Para que os carros não batam.
para ordenar o trânsito, para que as pessoas não morram, certo? Em última análise, existe para preservar a vida. Tudo bem? Sim. Beleza, aí você tá às 3 horas da manhã com o farol fechado, certo? Num lugar perigoso. Você passa ou não passa? Você passa. passa. Por quê? Porque Tá deserto. naquele momento a função do farol está atrapalhando a preservação da vida. Claro. Porque pode vir alguém te abordar numa situação que é pra você passar. Você olha atentamente, você sabe que nesse horário as pessoas dirigem feito malucas. Tendo-se certificado de que você está em segurança, você atravessa no farol vermelho. É o que você faz. Por quê? Porque o sentido da regra deixou de existir naquele momento. Sim. Essa A é a regra questão é circunstancial. em função de algo mais importante do que a A própria regra é feita para o homem, não é o homem que é feito para a regra. Certo? O sábado é feito para o homem não foi feito para o sábado. Certo? Então, quer dizer, mas então posso qualquer coisa? Não. Mas a nossa incapacidade de conexão com as coisas do alto e, portanto, com os valores que são imutáveis, quer você queira, quer você não queira, isso tem nos impedido de fazer uma cognição, né? Uma ideação das coisas, comparando, utilizando a dosimetria das coisas, certo? A gente foi perdendo essa capacidade. A gente fica esperando que alguém sinalize para nós o que é para fazer. Então você tem visto as pessoas cada vez mais bestificadas. Tá, assim Lembro mesmo. do saudoso professor Veronese, na situação que eu tava lá com ele numa fila. Conta. Tava com ele numa fila, num evento. Eu também tava. Num evento a Mil Eu não. Talheres, né? Você não existia ainda. A gente tava lá num evento a Mil Talheres, a alta sociedade toda reunida lá na situação e tal. Era um E tinha- casamento. Tinha uma mesa, né, em L, assim, que eram 2 L's, né? Imagina que o buffet tava replicado de um lado e do outro. E aí eu e o professor Veronese estávamos lá, conversando animadamente e tal e coisa. Dali a Se pouco... formaram 2 filas, né? Duas então, filas, uma é. fila Uma pra pegar aqui e cada uma aqui. ponta do L, E aí a nossa fila parou, aí todo mundo ficou bem quietinho assim, tudo paralisadinho e tal, a festa pegando, pá, o buffet ali trabalhando pra caramba. E ali ele percebeu o seguinte, que tinham acabado os pratos da nossa fila, certo? Se ele não era a pessoa mais rica de lá, ele era seguramente uma das pessoas mais ricas e mais proeminentes daquele lugar, Sim. certo? Ele olhou pra mim e falou assim, ele tava olhando pra mim, de repente ele desviou um pouco o olhar, viu a situação, pôs a mão no meu ombro e falou, Fabinho, só um minutinho, Foi, eu lembro. né? Que fofo. E aí ele atravessou o salão, foi até a outra ponta, pegou metade da pilha de prato, veio carregando, veio até a nossa ponta, colocou os pratos ali, pegou o primeiro prato, entregou pra primeira pessoa. Cara, foi uma cena surreal. Eu acho que a gente já contou isso aqui no E eu- Sal, mas vale a pena contar Todos seguindo ele. pra quem Não, está nos prestigiando tava. aqui ao vivo. É. Porque assim, eu e o Fábio, a gente olhou um pra cara do outro e fez assim. Olha lá. Tava todo mundo preocupadinho, porque ninguém quer errar numa situação como essa. Mano, o cara viu que... Gente, é assim, vocês podem pensar assim, nossa, gente, mas do que vocês estão falando e tal? É porque assim, o professor Veronese, ele é muito, até hoje, uma figura muito conhecida, Sim. faleceu, não tem 5 anos, né? É uma figura muito conhecida na cidade e tal. E tem uma história de vida, assim, belíssima. A gente teve a oportunidade de vê-lo contando, né, no evento que o No Fábio Poder fazia, Empreendedor, que era o Poder Empreendedor. E assim, a história de vida dele é um negócio, assim, muito incrível. Ainda bem que a gente tem isso gravado. Sim. Porque Tá lá no YouTube, aconteceram inclusive. coisas, assim, na vida dele que foram muito interessantes, muito marcantes. E aí, e esse cara, ele tava já numa fase dele que ele já era Ele era o muito... dono dos shoppings, era o dono da faculdade, ele era o dono de meia Guarulhos. ele era já milionário, assim. Multimilionário, já tinha mudado a face da cidade. Então, aqui, assim, ele mil seria vezes. a última pessoa que a gente ia pensar que ia lá pegar uma pilha de pratos. Sim. Entendeu? E aí ele se dispôs, foi lá e foi muito bonitinho. Conta quando ele voltou. E aí a fila foi. De repente a fila começou a andar. Ele pôs a fila pra andar. Porque as pessoas estavam lá pra se servir e tal coisa. Ele viu Esperando um problema, foi, funcionário, resolveu, né, do buffet. né? Aí ele voltou, olhou e falou: onde é que a gente tava mesmo? Eu virei pra ele assim e falei: puta que pariu, professor. Ele arregalou o olho assim, né? Eu falei: tá aí a diferença de um mortal comum e uma pessoa que constrói um império. Exatamente. Ele corou, ficou vermelho. Foi. Me deu um abraço de urso, assim, daquele jeito, ele pegou, eu Sem meio graça, me abraçou meio pela cabeça, assim, sabe? Me puxou pro peito dele, assim, Uhum. né? Me olhou com um olhar enternecido e
essa história, né? Sim. Ele não conseguiu nem comentar, gente. Nem Foi um conseguiu negócio comentar. natural pra ele, assim, Foi né? natural, o cara que resolve as coisas, entendeu? Sim. Do tipo, um dia ele passou lá, viu a Olivete e a Philips lá, tudo parada, quebrada já, que não tinha mais nada acontecendo lá. E o cara se incomodou, falou, mano, podia ser uma outra parada aqui, né? E aí o cara inventou um shopping, tá ligado? Então, são essas coisas, né? Sim. Por que a gente tava falando isso mesmo? Do professor Veronese? Por que eu tô Talvez aqui, porque Porque meu você ele tava é uma falando dessa pessoa questão da hierarquicamente... sensibilidade, da adequação. de olhar pra né? quem serve as coisas, É, entendeu? Então a gente foi perdendo essa capacidade de entender pra que isso serve, pra que essa regra tá aqui, o que precisa ser feito. Sim. E aí lembramos, né, do bom e velho São José Maria Escrivá, né, de você estar naquilo que você faz, fazer o que você deve fazer e todos os pequenos atos da sua vida cotidiana, desde que feitos com propósitos corretos, com ordenamento correto, obedecendo o que tem que ser obedecido e lembrando que tudo que a hierarquia. gente faz é pro alto, certo? Você tem uma vida que vai caminhar pra santidade, é isso. A Tem- Cleia... Não, fala Eu ia te Cleia. falar, a Cleia comentou aqui, né? Quando a gente estava falando ali atrás sobre a utilidade e tal da mulher, né? Se colocar nas duas posições, de ser útil e tal, ela lembrou aqui, né? Que tem muitos homens que também querem ter as coisas, ter uma vida material melhor, mas não querem trabalhar. Oh, e entra exatamente Sim. nisso que você falou. Como é que Vou você fazer faz day se você não trade produz? pra ficar rico. Então, Um jovem me procurou uma vez, né, a propósito disso que ela tá falando, né, e usando um dos termos da moda agora, dos nossos tempos, né, ele perguntou pra mim assim, falou, como é que eu faço, né, o cara querido pra mim assim, ele falou, cara, eu não quero em algum tempo ficar vendendo hora do meu dia, né, eu queria poder trabalhar com alguma outra coisa que eu não precisasse vender hora. O que você me sugere? Aí eu falei pra ele, eu sugiro que você por muitos e muitos e muitos anos venda muitas e muitas e muitas horas. É o que normalmente vai te levar à posição de não ter de vender horas um dia. trabalhar. Eu não conheço outro caminho. Oh. Pode ser uma miopia da minha parte, mas eu de fato não conheço outro caminho, né? Sim. Eu, de um tempo pra cá, além de vender horas, muitas vezes eu sou remunerado não vendendo horas. Aham. Certo? Então, por exemplo, quando eu faço uma transação, né, de um negócio, ou eu vendo uma empresa, ou eu vendo um prédio, sei lá eu, né? Falando nisso, saiu hoje a mudança de objeto social da nossa empresa. Agora somos Carleto Assessoria. Que chique! Estamos habilitados para fazer um pouco mais de coisas. Então, tem coisas que eu faço hoje que eu não sou pago pelas horas gastas, que eu sou pago pela solução que eu gero. Sim. Mas eu continuo sendo horista. Inclusive, continuo trabalhando por hora, mesmo quando essas horas não são remuneradas. Marcando consultas, entendeu? Sim. Que eu possa ser útil a alguém. Então, existe uma maldita ideia nesse tempo de que a gente pode lucrar ou faturar sem produzir. É a história do empreendedorismo digital, os nômades digitais, etc e tal. E outro termo que eu tenho uma preguiça sem tamanho, empreendedorismo feminino. Qual que é a diferença? Pois empreendedorismo é empreendedorismo. Eu queria ver alguém falando empreendedorismo masculino na internet, assim, com hashtag. Ia ser Empreendedorismo muito engraçado. infantil. Certo? Nossa. O que é empreendedorismo infantil? Cara, na Ai, prática. Jesus. Pior que não pode empreendedorismo nem zoar, né? Senão a gente é Não, dá processado. problema. Porque o Fábio é machista. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, Não, cara. tá falando de criança Você mesmo. acha que, por exemplo, a Luísa Trajano se enquadra empreendedorismo feminino? Não, mano. A mina abriu uma loja, começou a vender e pá e tal e coisa, e compra certo, vende certo, entende o que tem que vender, contrata funcionário, treina os caras, demite quem tem que demitir e tal. Empreendedorismo, o que é? Você resolve um problema, é remunerado por isso e beleza. A Tudo Silvia certo. Design, você acha que ela Você tá acha, preocupada? porque Você quer- não é empreendedorismo feminino? É empreendedorismo. A eu sou Mari empresário. Maria. Trampo. Faz seu trampo, Trabalho. velho. Entendeu? Mas não, tudo tem que ter um rótulo agora. Tudo tem que ter um termo Tá da chato. moda. Entendeu? Sério. E isso também foi uma coisa que eu comentei com a minha mãe que eu acho interessante de trazer aqui. Eu vi, acho que até ontem, na verdade, um post de um cara falando que um dos cânceres do nosso tempo
é essa moda de ficar dando uma cara publicitária pra tudo que a gente faz. Contar a nossa história, a gente tem até um episódio aqui sobre como você conta a sua história, como você encara aquilo que você já fez na sua vida, né? E hoje em dia, eu mesma, eu sempre fui encorajada desde pequena, assim, pela mídia, pelos meus arredores, a contar a minha história, a construir minha vida profissional, minha vida pessoal, como se fosse uma propaganda de Coca-Cola. E aí, esse cara falando como isso é um problema, que inclusive as pessoas que de fato têm trajetórias inspiradoras, não o salame que vai falando, nossa, porque muito difícil, um dia caiu a internet na minha casa. E aí, tipo, é o clímax da história, entendeu? Mas aí eu superei, entendeu? A gourmetização de tudo, né? Gourmetizar, assim. E mesmo as pessoas que de fato têm trajetórias inspiradoras, às vezes se fixam demais nessa forma como elas contam e deixam de viver de um jeito cru, assim, a vida. De um jeito... A vida gente como foi ela feito é. pra viver. Joga fácil, né? Às vezes eu falo pra Cecília, né? Meu, joga fácil, faz o simples, entendeu? Faz seu trampo, faz o que você tem que fazer e tal. Não precisa de muito frufru. Hoje eu e o Rafael, né, que é nosso brother aqui, que cuida de todas as nossas... da técnica dos nossos episódios, né? Pai do Benício, marido da Carol. E nós tivemos o privilégio de ouvir o seu Luiz. O seu Luiz estava falando de um outro homem aqui, né? Fazendo uma rendição a essa outra figura, falando, né, da importância dessa figura na vida dele e tal. Um senhor de 84 anos, certo? Que só fez até a 3ª série primária. Um cara da maior envergadura. Chegou aqui sorrindo na sua cadeira de rodas. Sério? Depois de uma vida inteira de serviços prestados, de trabalho duro, formou os filhos, deu aos filhos a oportunidade de estudar o que ele não teve a oportunidade de estudar, entendeu? Falando da mulher com quem ele é casado há 53 anos, com todo respeito, falou que a mulher dele era padrão internacional. Ele falou, minha mulher é gente fina, mulher muito correta e tal, sabe? Em toda a simplicidade de um homem comum se fazem mais. A gente esquece que se a gente colocar as coisas todas no lugar, parar de ser doido, sabe? Mano, faz o simples, joga fácil, faz seu trampo, cumpre sua palavra, entrega o que promete, se coloca no seu lugar, lembra das suas imperfeições, mas lembra também das suas possibilidades e das promessas contidas em você, certo? Faz o simples. Lembra que o grau mais alto da sofisticação é a mais absoluta simplicidade. Sim. E toca a ficha, entendeu? Com o coração de carne, com os olhos voltados para o alto e fazendo o que tem que ser feito. Simples, bem simples. Não complica, não fica dando muito termo da moda, não, entendeu? Já tem muita gente para entrar nessa histeria. Tá precisando de gente para fazer o simples. O normal. A gente começou falando do Dr. Ítalo e da Summer Marcilli, né? E o Ítalo fala muito daquele quadrinômio, né? Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Sem esquisitice. Leva a sua vida, né? Pratica a sua profissão religiosa, seja uma boa pessoa, faz o seu trabalho, não fica enchendo o saco de ninguém, cuida da tua saúde e tal. E mano, sem esquisitice. E isso aí naturalmente faz a gente viver dentro da hierarquia, né? Sim. Porque a gente se coloca no nosso lugar quando faz essas coisas. Porque nós nascemos para ter alguma utilidade, né? Então, se a gente faz o que a gente precisa fazer, E aí os trabalhos tidos como simples, né, estão sendo demonizados hoje. As pessoas não querem mais saber trabalhar na lavoura. A Cléia tá falando aqui, ó, que tem um tio que é caminhoneiro e formou 5 filhos. olha aí. Certo? Ninguém também mais quer tenho ser um tio caminhoneiro. Ninguém mais quer essa vida, não. Entendeu? Os caras que estão nas profissões que sempre foram como foram, ficam problematizando, né? Então você vê, por exemplo, muitas vezes no táxi, o filho assume o táxi do pai e tal, não tem a fibra de continuar um negócio que o pai fez a vida inteira. Ah, mas tal coisa... Meu, teu pai dirigiu o táxi, não tinha nem ar-condicionado, meu irmão. Certo? Você tá achando que tá pouco? Tem aplicativo, tem tudo, tem ar-condicionado, tem... Todos nós queremos ser especiais, agendar. né? É muito mais fácil viver a vida hoje em dia. A gente fica criando assunto, velho. Entendeu? Tudo porque a gente quer um lugar especial.
Se você acha que você merece um lugar Todo muito mundo especial, quer ser o reizinho na hierarquia. não tem cadeira VIP para todo Não mundo. dá, cara, não dá. Então, o que a gente precisa é de mais gente padrão. Entendeu? Mais gente tipo. Menos cobertura, mais apartamento tipo. Sabe? Menos VIP, Pessoas mais que classe sejam econômica. dispostas a seguir a hierarquia, né? isso. Não tem como. Não tem como mesmo, não vai fechar a conta de todo mundo ser VIP. Então, enquanto você quiser um lugar muito especial para você, eu entendo o assunto melhor do que eu gostaria, porque eu vivi a vida inteira com essa maldita inclinação de querer um lugar especial. A nossa cultura. Não funciona. A minha vida começou a entrar no eixo, começou a engrenar quando eu entendi o seguinte: faz o simples. Se coloca no seu lugar na fila, espera a tua vez, faz o simples. Ordenamento na vida, uma vida simplória, pacata, padrão, pode te oferecer muita coisa, pode ser um ótimo caminho para a sua santidade. Voltamos a falar da história da mulher que cuida da casa. Por que o feminismo não quer que as mulheres cuidem da casa? Porque isso fica jogando na cara de todo mundo que uma mulher pode, inclusive, dar conta de uma coisa tão sacrificante quanto essa. Abrir mão, sim, da sua vida para que ela possa investir na formação de uma outra pessoa que vem e que vai viver o futuro e que vai dar uma contribuição para o futuro. Agora, como é que a criança vai ser uma esperança para o futuro se o pai e a mãe são uns merda na água? Não tem como, certo? Por que os homens não querem trabalhar? Por que todo mundo quer saber de teletrabalho? Porque um homem não quer abdicar da sua vida e entregar a sua vida, dar a vida, morrer por sua família, porque se tiver alguém que está fazendo isso, vai jogar na cara da gente que dá para trabalhar 12, 14 horas. Ai, mas a consolidação das leis dos trabalhos... Caguei para a CLT, certo? Porque é importante. Mas como é que vai fazer se não tiver a força de trabalho? Tem que fazer... Gente, desde que o mundo é mundo, o capitalismo, que tem um monte de problema, ele resolve a situação como hoje, nunca. Hoje em dia é o seguinte, as empresas estão com uma baita dificuldade de contratar mão de obra, certo? Por quê? Porque se você não pagar direitinho, se você não der motivo pro cara ficar, ele por causa de 100, 200, 300 conto vai para outra empresa, certo? E tem que ir mesmo. Certo? Você quer manter sua empresa numa boa posição, você tem que remunerar direito os caras. Não precisa que um ente externo venha dizer para você como é que tem que ser. Estava conversando com um cara hoje que estava comemorando que, não, graças ao sindicato, tem uma cesta básica. Né? E eu tive que dizer para ele, você está sendo escravizado pela cesta básica. Não, porque o capital... Os grandes caras do capital acham que tudo bem a sua cesta básica. Senão você não tinha ela. Certo? Ai, gente, Deus que me perdoe. Não, me entendam. A pessoa falar, graças ao serviço tal eu tenho uma cesta básica, é sério? Tipo, 2024? É isso mesmo? Então, o bom seria que a gente não precisasse ter uma cesta básica defendida por alguém, certo? Porque se o seu trabalho vale muito, você consegue colocar preço no seu trabalho. As pessoas vão te disputar a tapa. É o que está acontecendo agora. Eu trabalho lá para a Roda Muc. A gente está precisando contratar motorista de Muc. Não tem para contratar. Certo? Até outro dia o pessoal falava, porque as faxineiras, coitadas, elas são desrespeitadas, etc e tal. Vai ver, hoje vai tentar contratar uma faxineira. As donas de casa, as mães de família, disputam faxineira a tapa, porque uma boa faxineira é difícil de contratar. Porque as pessoas querem ter o dinheiro hoje, mas não querem o trabalho, né? Enquanto isso, as mulheres que se tornaram diaristas estão ganhando 200 pau, 300 pau diário e tem que ganhar mesmo, porque o trabalho é difícil. Sim. As boas estão colocando preço no teu negócio. Estão ganhando 5, 6, 7, 8 mil conto por mês. E tem que ganhar mesmo. E trabalham muito. Enquanto isso, tem gente que tá ganhando 2 contos pra estar com o seu terninho e tal e coisa no escritório. Não tem problema também. Mas essa é a questão. Né? O que você quer? Como é que você quer tocar a tua vida? Né? Eu preciso ganhar dinheiro e tal. Tem um monte de cara que abre mão do trabalho com um pouco mais de glamour por outro que vai dar mais dinheiro, porque ele precisa sustentar a família. Lembrei da Lara Nesteruk, que trabalha muito, aliás. Sim. E tá fazendo uma super casa, mansão e tal. Foi cotar o closet dela, que é gigantesco. E aí a pessoa veio pra ela com um orçamento de 260 mil reais. E aí a assessora dela falou na hora, não.
Aí a moça não esperou nem um segundo, falou assim, olha, então, a gente consegue fazer esse mesmo closet por 160. Você tá me roubando, Como é que velho. em um segundo É. mudou? Caiu 100 mil, né? Como pode? E aí ela tava falando disso, ela fala, ó, o pessoal olha pra mim, sabe uma que eu cifra. tenho dinheiro, e aí a pessoa quer ganhar nas minhas costas? Então, sabe? Poxa, gente, trabalha! Agora, ó, eu não me conformo com essa burrice das pessoas hoje em dia, porque a pessoa abriu mão, teve a chance de ter uma Lara Nesteruk, que é, né, super conhecida na internet aí e tal, abriu a mão de ter uma baita de uma cliente dessa, que poderia fazer outras coisas, indicar clientes que também Então. tivessem muita grana. Eu olhava Gente, pra a ela e Lara falava, é ó... o Midas da internet. Pois é. Ela toca no Se ela roupa de alguém. Se ela a gostasse pessoa e tá falasse, rica. olha, meu closet é da marca tal, o cara ia ganhar Rios centenas, de ele ia dinheiro. ganhar muito mais do que 260 mil. E abriu mão disso por mesquinharia, por pensar que, porque todo mundo, muita gente hoje em dia tem esse pensamento de achar que, vou ganhar dinheiro fácil, eu não trabalho. E tá muito esquisito. E também, Muito não é esquisito. e também não é pro dinheiro ser tão difícil. É isso que nós estamos tentando dizer aqui. O problema é quando você tem a mentalidade amputada por um conjunto de coisas que querem que você pense, você não vai conseguir ter suas próprias ideias. Então, por exemplo, não é para ninguém trabalhar por um salário de 1.000 e poucos conto se não tiver no início de carreira. Não é. Porque, mas eu tenho uma segurança, etc e tal. Então, aí você fala, mas pera, Fábio, eu não tô entendendo. Você não tá falando de hierarquia? Então não deveria me submeter à hierarquia da minha empresa e tal? Sim, enquanto você tá lá, você tem que submeter à hierarquia da sua empresa porque tartaruga não sobe em árvore. Certo? Ou não é uma tartaruga, ou alguém colocou ela lá, alguma coisa você tem que olhar direito ali na situação. Certo? O seu chefe não é seu chefe por acaso. Esse cara, essa mina, tem uma razão para estar na posição que está. Certo? Então a gente precisa entender e valorizar a história como ela é. Então, você tem o seu trampo, a pessoa tá. Você tem que fazer o melhor que você puder, independente do dinheiro. Porque o dinheiro é uma consequência e ele não é tão importante no final das contas, né? Eu não estou negando o capital, essa é uma longa história, acho que você está entendendo o que eu estou falando. Né? Agora, vamos entender assim: se você está há muitos anos trabalhando num negócio de 1.000 e poucos conto, isso provavelmente significa que você não está conseguindo ordenar o seu pensamento ou fazer o que precisa ser feito para que você possa ser melhor remunerado ou remunerada, certo? Não é para a gente se acomodar numa situação como essa, porque se a gente tiver clareza de que nós somos pagos pelo resultado que a gente gera, certo? De duas uma. Ou você não está tendo a coragem de tratar do assunto, ou você não está gerando os resultados. Certo? Se você se sente preso ao lugar onde você está trabalhando até hoje, etc e tal, é porque está faltando alguma coisa na sua percepção, porque você não está. Hoje o que está acontecendo, a posição do mercado mudou, certo? As noivas agora são os profissionais bem qualificados. Não tem para contratar. Todas as empresas nas quais eu sirvo, todas elas têm esse mesmo problema. Quer contratar gente e não tem para contratar. Meu Deus. Um motorista de caminhão muque lá, como eu tava falando, né? O cara, se ele virar, fizer as horas extras, não sei o que e tal e coisa, o cara pode chegar a ganhar 5, 6, 7 mil conto. Certo? Pra ficar sentadinho dependendo ali do equipamento, né? Tal, é uma Só não, responsabilidade né? enorme, né? Pensa, mas o que eu tô guindaste dizendo é, gigante. um salário de 5, 6, 7 conto hoje não é uma coisa tão comum. Certo? Não é nenhuma mixaria, não. Não é. Não. Certo? E aí o que acontece? Muitas vezes a empresa tem que contratar um cara médio porque o cara bom não tem. Certo? Porque o cara que seria bom tá muito preso nesse sonho. Nessa ideia. Eu vou fazer day trade. Por quê? Porque acha que vai ser remunerado por uma coisa que não lhe custa esforço. E como diria nossa dileta Santa Teresa, é muito justo que custe aquilo que vale. É justo que muito custe o que muito vale. Certo? Então, a gente precisa começar a organizar essas ideias na nossa cabeça para entender para que serve o nosso trabalho, quais são os frutos que nós temos que tirar do nosso trabalho e de enfrentar a vida como ela é, os riscos de ser quem a gente é, porque às vezes a gente vende muito fácil que não tem preço. Por isso que eu tô falando, não é para você ficar ganhando menos de 2.000 conto por 5 anos. Não é. Você pode fazer mais do que isso. Provavelmente, se você está nessa condição, é porque você está
vendendo aquilo que não tem preço em nome de uma pseudo-segurança, que não existe. Isso também é um problema de ordenamento e hierarquia, né? Mas é isso, falamos muito, né? Falamos. O Eu Rafa, acho que foi produtivo. o Rafa precisa ir pro Benício. E desculpa pra aí, que na hora que eu Carol? falei com você, eu achei que a gente ia falar em uníssono, bonitinho. O quê? A frase. Qual é? Só porque. Aí, se vocês falarem uníssono, nossa. E aí a gente o Frase. quê? Catapumbas. Não, da Santa Teresa d'Ávila. Ah, É justo que. Aí deu um. A Ah, Cleia repetir falou depois. uma boa aqui também, lembrou Qual? é São Paulo Apóstolo. É... posso cadê? todas as coisas, mas nem tudo me convém. aham, Sim. É isso aí. é isso Sábio. aí. Muito bom, gente. Obrigado para quem esteve aqui conosco no ao vivo. Obrigado a quem nos assiste mais Obrigada, tardiamente obrigada. também. A gente tem visto que as pessoas têm nos maratonado aí tanto quanto possível, né? Então, os episódios mais antigos vão Tão crescendo crescendo. e tal. Os E- mais novos a gente vai crescendo devagarinho. Temos aqui o mesmo número de pessoas assistindo a gente que começou. Olha só. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigado. Colaram com a gente por, 2 horas e meia. É, a praticamente. Cleia tem sido uma grande parceira, o Gustavo Sim, também tem sido Juliana, sempre com a gente. Cláudia, Ajudou. Muito o obrigado, viu, gente? Gustavo, Muito sim. queridos vocês. aham. Muito obrigado mesmo, uma satisfação enorme estar com vocês, né? E é interessante pensar que até quando isso aqui vai estar no ar, né? Talvez daqui 20 anos alguém nos veja, né? Nossa. É, a gente não sabe, né? Se os dinossauros não tiverem voltado, se ainda estiver existindo no YouTube, Se a trombeta não tiver tocado, como diz o Guilherme. Aham. É. Se não sobrar ninguém na hierarquia aí, é isso aí. já era. Então, hierarquizemos os nossos afetos, estejamos atentos aos nossos deveres e sempre com os olhos e o coração voltados para o alto. Deus abençoe você, até a próxima. Tchau. Tchau.